Olá, queridos irmãos, filhos amados de Deus, quarta-feira, dia de Ide, estamos começando mais um programa, agradecendo a você por estar conosco e nos permitir entrar na sua casa para rezarmos, falarmos das coisas de Deus e entender um pouco melhor o nosso papel, o papel do leigo na igreja nos dias de hoje, dias difíceis, né? Estamos passando por uma certa crise que, com boa vontade e com muito esforço, nós vamos vencer, né, Padre? Com certeza, com certeza. Com a graça de Deus e a nossa perseverança. Isso aí, maravilha. Como está, Marcinha? Estou bem, estou bem. Estou na luta, irmãos. Estamos nessa luta, nesse combate espiritual. Muito bem. Agora a luz permanente, né? Depois de nos ter abandonado durante um tempo. Então, retornei a casa. Que coisa boa. Não, mas a Luciana estava atrás das câmeras, gente. Estava firme, só não estava aqui. E claro, estava onde era preciso. Estava onde era preciso e estamos felizes, né? E vocês também estão felizes. Com certeza. Então, como sempre, vamos começar clamando o Espírito Santo sobre nós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como fazemos sempre, vamos começar com a nossa música tema, pedir para o Júnior abrir o programa com a música tema de hoje. É sempre uma boa surpresa, né? A gente não sabe o que ele vai tocar, mas é sempre uma surpresa maravilhosa. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Voltando então depois dessa música linda, Padre, nós no programa passado falamos sobre o papel do leigo, né, na igreja, como devemos nos portar, como devemos nos comportar e que significado, né, tem a igreja para o nosso dia a dia. Nesse programa de hoje nós queremos continuar nesse tema falando sobre a nossa responsabilidade de condução também, né? Ajudando o sacerdote. Exato, e o senso de pertença, né? De pertença à igreja, ao corpo místico de Cristo. Sim. Que se encarna na vida da igreja, né? Nós falamos, né, sobre as paróquias, por exemplo. As paróquias são necessárias, fazem parte da estrutura da igreja, né? Na qual nós também, onde você vai batizar os seus filhos, vai fazer a Eucaristia, os sacramentos, né? Receber a unção dos enfermos, enfim, confessar. E que nós notávamos que muitas vezes a pessoa faz a experiência em grandes eventos, né, que são bons e são necessários, mas ainda não dá o passo, às vezes, de encarnar isso mais profundamente. O risco de ficar
E a tendência que nós temos hoje no mundo também é essa, né? De andarmos simplesmente pelas redes, né? Ficarmos, e isso atinge crianças, né? A Márcia trouxe os problemas graves que vão acontecendo através desse mundo virtual. E isso às vezes tem atingido a fé das pessoas. Então a pessoa vai se consolando numa fé que não tem contradição nenhuma, né? Porque ela liga o computador, liga o seu celular naquela hora, ela chora, ela louva, ela diz que ama o Papa, ela diz que ama a igreja, e que ama Jesus, mas depois ela volta para a sua vida. E aquilo muitas vezes não entra na vida da pessoa. Ou então fica só restrito ainda naquela fé muito incipiente ainda, né? Ou seja, ainda a pessoa fica apenas pedindo coisas para si, né? A pessoa pede, nada contra que a pessoa possa fazer, mas a pessoa fica só naquele, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, cura meu filho, me dá um emprego, me dá não sei o quê, né? E realmente não há uma oblação de si mesmo. A pessoa não se entrega, ela não se encarna verdadeiramente a fé, ela não permite uma confrontação, ela quer às vezes uma fé muito esterilizada, bonita, de luzes, assim, né? De encontros, de eventos, mas aqui nós falávamos, às vezes, você ir lá na sua comunidade, que está caindo aos pedaços, a igreja, né? Você ir numa pastoral que tem, né, na missa que tem poucas pessoas, aí você não quer ir. Você vê só defeitos no padre, só defeitos nas pessoas, né? Ou só vai nas paróquias que estão bombando, né? E não quer lá ser fermento na sua comunidade. Então, é bom, claro que é bom você ir numa igreja que está pronta, né? Claro. Todo mundo quer um pouquinho de conforto também, né? Sim. Só que a gente não vai à missa para ter conforto, né? O encontro é muito maior do que isso, né? O fato é que a pessoa pode até ter consolos, mas ela precisa entender que ela precisa encarnar a coisa. E Jesus fala sobre a cruz, né? Então, nós falávamos, nós precisamos ir onde Deus nos envia, não onde a gente gosta de ir, né? É diferente, né? Nada que contra a pessoa possa ir, né? A pessoa gosta, mas também é preciso encarnar a fé, confrontar a fê. Porque se você vai numa paróquia, por exemplo, você não se insere nela, você vai só na missa porque ela é bonita, mas você não faz mais nada do que isso. Reza, tá? Continua na sua vidinha. Você não entra numa... Então vá naquela paróquia e se encarne, vai lá fazer algo, vai ajudar a comunidade, né? Mas não, a pessoa continua como se estivesse no vídeo, continua como se estivesse, né, olhando uma TV, né? E não dá de si mesmo, não confronta a sua fé. Porque, é claro, é chato, né, você ter as frustrações da pastoral, né, Márcia? É chato, né? Exatamente. Mas faz parte, né? Faz parte, é chato. E aí vem Fala que aquelas... a Márcia está lá na catequese, já está sofrendo uns impactos. Exato, e aí começou a viver a realidade, né? Não, e tem aquela história que, como entrou no serviço de Deus, é isso, né? Assim como também na paróquia, na fundação também, tudo que né? Que a gente começa a ter os embates das ideias, né? O que eu penso, eu penso assim, não, eu penso assim, e o eu. E é uma coisa que eu tenho que cuidar em mim, porque pelo meu temperamento sanguíneo, né? A gente é cheio de ideias. Sim. Eu acho que uma reflexão importante que a gente precisa fazer, e eu acho que também é o objetivo da escolha do tema, né? Que nós estamos tratando assim já em pelo menos 2 programas, é que tem uma razão de existir a igreja no mundo. Quando Jesus institui essa igreja, quando ele inicia esse trabalho, ele deu a missão do ID. Né? ID para onde? ID para quê? Então, a missão da igreja, que é corpo de Cristo, é fazer o que Jesus fez enquanto esteve aqui, até a última alma ser salva. Então, isso é uma missão, isso não é um encontro
Hoje estamos desfrutando da igreja. A igreja não é para ser desfrutada, a igreja tem uma missão. E essa missão passa pelo serviço. E o serviço é feito em comunidade, não é uma individualidade. O corpo não é feito só de um dedo, o corpo não é feito só de um pé, o corpo é feito de um todo. Esse todo é a igreja. A igreja tem a missão de evangelizar. A igreja tem a missão de perpetuar o que Jesus ensinou e revelou. Essa é a missão da igreja. E quando a gente se insere em pastorais, quando a gente se insere num serviço, independente se a pessoa coordena a pastoral ou se a pessoa simplesmente serve, ela tem que seguir a linha que Jesus deixou revelada. E seguir essa linha requer obediência e nem sempre concordância. E aí a comunidade fica brigando porque não tem obediência. E não é obediência ao irmão, é obediência a Jesus, à revelação. Isso é uma reflexão muito importante. Eu quero só pegar um gancho, Luciana, porque assim, ó, a gente até já comentou em vários programas, isso é uma coisa que me toca profundamente, tá? Porque é um grande desafio, né? O livro da Santa Faustina, que tem um parágrafo que ela fala que o que afasta o demônio é a obediência. Por quê? Porque a obediência, ela é o contrário do pecado original. Então, veja como o que estamos falando aqui, a Luciana colocou, é muito importante. E aí a gente tem que pedir a graça para Jesus e para Nossa Senhora para nos tirar das trevas da ignorância. Porque a gente estava até brincando aqui, né? Eu rindo, o padre disse, né? Eu estou na catequese, que é um trabalho que agradeço a Deus por essa vocação que Ele me deu. Mas realmente, assim, a gente fica nas trevas da ignorância e entra nessa questão da desobediência, que entra na questão do orgulho. E como isso atrapalha? Atrapalha os planos de Deus. Atrapalha o andar da caminhada. E também nos atrapalha individualmente nessa busca da santidade. Então, a gente tem que olhar para nós. Não precisa olhar, a gente tem que olhar até com amor, né? O próprio reconhecimento do pecado não é se chicoteando, mas olhar, esse é sentimento de culpa, mas olhar e dizer, bom, agora eu tenho que, né? Ou pelo menos ficar em silêncio, eu vou discernir com o sacerdote, mas, né? Tenho que ter esse reconhecimento. E uma coisa importante, assim, ó, a vida de comunidade, né? Deus nos deu uma família, claro, a família humana que a gente tem, que a gente nasce, mas também a igreja, ela é uma família. E é preciso caminhar em comunidade, caminhar com a fé da igreja. Né? A igreja sofreu muitos, sofre ainda, por exemplo, com as heresias, né? Sim. E vieram as heresias muito fortes, né? Onde alguém se achou mais que a igreja. Né? Então, não, eu estou certo e a igreja está errada. Né? Então, eu também caminhar em comunidade, eu vou entender que a Marta falou, eu tenho muitas ideias, né? Mas eu também vou ter que submeter essa ideia, caminhar com essa ideia, submeter essa ideia dentro da comunidade. Né? E vou ter que fazer o processo dentro da comunidade, né? Caminhar com a fé da igreja. Né? Às vezes a pessoa até tem uma boa ideia, mas às vezes não é o momento, às vezes não tem pessoa para fazer, não dá para fazer, né? Não, ou até por falhas humanas mesmo das pessoas não acontece. Então, isso é, se a gente vive no amor, isso, né, com fé, isso faz a gente crescer, a gente cresce na humildade. Né? Porque justamente essa fé, eu fico somente no celular, por exemplo, isso não tem esse confronto. Exatamente. Né? Eu vou lá no chat, critico, mas se eu me incomodar, eu saio, né? Claro. E deleto aquele site, não olho mais. Né? Isso na comunidade não tem. Você vai encontrar o irmão na missa de novo. Né? Às vezes eu falo no seminário, às vezes trabalho também no seminário. Às vezes a pessoa fica escolhendo o seminário perfeito. Né? Não tem seminário perfeito. Primeiro isso, né? Todos vão ter problemas, situações maiores ou menores. E às vezes a pessoa começa
olhar o formador por causa daquilo, porque não sei o quê, porque o padre não sei o quê, porque não sei o quê, né? Mas, primeiro, Deus o colocou lá. Segundo, eu saber trabalhar com isso, né? Às vezes a pessoa se acha inteligente, se acha mais piedoso, mais isso, mais perfeito. De repente até seja. E Deus botou para a gente um formador que não é tão piedoso, que não é tão isso, né? Mas ele saber amar essa pessoa, obedecer essa pessoa, que de repente até pode ter menos conhecimento teológico que ele, mas ele submeter-se a isso livremente, por amor, rezar pela pessoa, somar dentro do seminário, isso faz a pessoa ser melhor, converte a pessoa, entende? Até porque grande conhecimento teológico, assim como grande inteligência, se a pessoa não está em comunhão com Deus, não serve de nada, porque fica soberba falando. Então, a gente tem facilidade, a gente, ser humano, tem facilidade de ver a imperfeição que tem em todo mundo, mas a dificuldade dos outros, a limitação dos outros, o processo que para alguns é mais lento de conversão, por exemplo, de entrega, a compreensão que as pessoas têm, cada um tem um ritmo. E a gente olha o legislador e julgador, a gente olha e decide o tempo que as coisas têm que ser, de quando, como, de que forma, e quem é o parâmetro dessa análise? Eu. Então, a falta dessa comunhão com Deus nos tira a visão de quem nós somos, falamos isso também. Então, uma comunidade que anda junto tem muitos membros. Aí eu volto a falar do corpo. Se a gente machuca o pé e precisa enfaixar o pé, a minha cabeça pode estar pensando em tudo que eu tenho que fazer e eu preciso fazer, são meus compromissos, minhas metas, minhas obrigações, mas eu não posso caminhar. Meu pé está enfaixado e eu não posso caminhar, não posso botar o pé no chão. As mãos que estão sãs, elas precisam ficar com esse corpo que está parado. Então, quando a gente adoece, quando a gente tem um membro machucado, quando o nosso andar, o nosso fazer, o nosso decidir, o ir e vir, ele está comprometido, porque uma parte desse corpo está precisando de um tempo, todo o corpo precisa respeitar esse tempo. E essa é a dificuldade da vida em comunidade, assim, porque eu quero fazer o meu caminho. Exato. E o outro, às vezes, precisa entender melhor aquele ponto que as ideias estão divergentes. Sim. E a gente não quer ter paciência para isso. Porque exatamente isso, por exemplo, você pode chegar na comunidade, de repente vai chegar lá, e o padre é extremamente limitado. E você que sabe, tem um conhecimento, sabe, de teologia, muito maior. Você prega muito melhor, faz muito melhor do que ele. Mas você se submeter a obedecer a ele, isso vai agradar a Deus. Entende? Isso, porque quem se humilha será exaltado. Entende? Então, você perceber, olha, eu posso ajudá-lo. Eu posso colocar a serviço que eu tenho, eu vejo que tem uma grande limitação, mas não vou me afastar disso, eu vou ajular e vou ajudá-lo. Porque ele precisa, eu posso, Deus me deu dons, tal, eu vou lá, então vou colocar, olha, eu posso lhe ajudar dessa forma. Eu sei, esse assunto para mim que eu sei, aprendi e tal, posso ajudar. Pronto. Então isso agrada muito mais a Deus. Sem dúvida. Né? Porque é amor, né? Exato. Porque você vê a necessidade, a fraqueza do outro pessoa. E você soma. Né? Ajuda a encarnar esse amor. Porque no fundo é assim que Deus nos olha. Já pensou o que você é diante de Deus? E se Deus fosse nos tratar assim, né? Né? Graças a Deus que Deus é Deus, né? Né? Que Deus é infinito amor. Agora me diga uma coisa. O que vocês pensam assim a respeito desse distanciamento que a sociedade está quase que obrigando a gente a ter se a gente não está na igreja, né? Sim. Veja que hoje a sociedade toda e os nossos governantes, tudo, né? O importante é retirar Deus do lugar, do caminho, da história, da conversa.
Isso também não causa uma certa dificuldade da gente conseguir formar comunidade? Com Se certeza. tu não tem mais aquilo que nós Com certeza. tínhamos quando éramos Com crianças, certeza. a gente não reza mais quando entra em sala de aula, a gente não tem um crucifixo onde a gente se espelhava, o professor não fala mais em Deus. A gente já vai crescendo quase como ateu, né? Embora batizado e tal, mas não se pode falar em Deus. Isso não complica, padre, também esse colocar-se a serviço, esse Disponibilizar. exatamente isso. Claro que Deu um sim. nó na língua. Claro que sim, claro que sim. Não, essa é uma das crises que nós vivemos hoje, né? E que é uma fé que foi sendo erodida, né? Ou seja, foi se tirado tudo aquilo que a sustentava, né? No sentido de estruturas humanas que a sustentavam, né? A gente pensasse, sei lá, 40 anos atrás, um pouco mais, não, lá, década de 40, por aí, na solenidade de Corpus Christi, por exemplo, estavam todos os colégios? Sim. Todos os colégios participavam, Sim, os sim. católicos, né, participavam. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Né? Onde é que foram minadas nas coisas? Então, a gente começa a perceber, por exemplo, a educação, né? Isso é um tema profundíssimo, né? E que, de fato, por exemplo, quando você começa a tirar, né, tirar Deus, você começa a relativizar todas as coisas, você começa a dizer que tudo é bom, que tudo pode, né? Você começa a criar novos tipos de estereótipos, por exemplo, né? Começa, acho, mais na década de 50, ali, por exemplo, o bom é o rebelde, né? O bom é o que não estuda, o bom é o cara, o herói do filme é aquele que, né, que não obedece, que brigou com o pai, que é rebelde. Depois começa todas aquelas ideias, muitas vezes um feminismo, né, vai dividindo, né, o matrimônio, né, então a opressão do fulano, a opressão do beltrano, né, então tu começa a destruir, né, as fontes, a família, o matrimônio, né, então você vai impedindo que chegue. Então por isso, claro, isso é quase voltar às catacumbas. Então, a igreja que tem que voltar de novo às catacumbas, e por isso muitas pessoas têm feito isso, buscado outras soluções para poder garantir a educação dos seus filhos. As estruturas foram atingidas, e por isso dificulta, com certeza. Sabe que eu pensei duas coisas nessa tua pergunta, assim. Uma que a gente quase que tem que fazer o trabalho porta a porta, como se vendia livros antigamente, batiam na porta e se ofereciam, né, os livros, os catálogos. A gente tem que começar no vizinho, tem que começar no colega de trabalho, no colega de escola. Claro que de algum lugar tem que sair, mas assim, existem famílias dentro da igreja, existem pessoas dentro da igreja, e essas pessoas vão ter que fazer isso, mas não de forma forçada. Porque imagina, cabeças com já enraizado uma ideologia totalmente desfocada de Deus. E aí eu querer, como um milagre, eu, pessoa, CPF, como eu digo, querer mudar a vida da pessoa, sabendo que é Deus que pode fazer isso e não eu, mas o testemunho, o amor, a consideração, a acolhida em momentos difíceis, são momentos que a gente tem concretos de começar a mostrar para as pessoas uma forma de viver que é de verdade. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu penso, que a gente tem vários modelos na história da força da oração. Um sacerdote rezando sozinho numa paróquia conseguiu converter uma cidade inteira. Uma pessoa que reza com a sinceridade do coração converte uma família inteira. Então, se nós que vamos hoje na igreja, vocês que estão nos assistindo, que estão num canal católico porque são católicos, se nós realmente entendermos a necessidade das almas e nos importarmos com ela, se nós rezarmos, não querendo fazer a obra sozinhos, mas se a gente rezar de verdade, se a gente clamar a Deus de verdade por essas almas,
eu duvido que não haja essa ação de Deus. Porque a gente também já falou aqui que para todas as coisas a gente precisa da ação, mas a gente precisa da graça. Eu não vejo saída sem essas duas coisas. A graça não tem nada. Não acontece absolutamente nada. Sim. Onde não há graça, não há vida, né? Porque tudo vem dali, né? Mas é bem complicado, realmente, a gente olhar para frente e tentar imaginar como vai ser toda essa história daqui a 50 anos, né? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa, hoje discutindo um pouco da importância da ação do leigo, né? Nós como leigos, nós como paroquianos, a importância do nosso trabalho junto ao nosso sacerdote. Nosso trabalho como evangelizadores, como exemplos e também como um difusor, né, padre, da palavra, do Sal da exemplo terra de e luz do Cristo. mundo. Exatamente. O Papa Paulo VI falava que o leigo é o coração da igreja no mundo. Exatamente. Então, vocês têm que estar no mundo, né? Lá no ambiente de trabalho, lá nesses lugares, mas ser igreja lá. Exatamente. Ser igreja lá também. Você que está chegando agora, nós hoje estamos trabalhando a palavra em Efésios 4, né, padre? Sim. Não sei se o senhor quer ler alguma parte para a gente aprofundar um pouco. Isso até... nas soluções agora, né? Sim. Falamos muito nos problemas, vamos tentar falar um pouquinho em soluções. Tá. Então, Efésios 4, de 1 a 6. Carta aos Efésios 4, 1 a 6. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, você percebe aqui que nós estamos falando, aqui está uma síntese daquilo que nós estamos dizendo. Então, São Paulo fala em andar de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então, qual é a vocação que nós somos chamados por Deus? A santidade. Dentro do que nós somos. Qual é a nossa grande esperança? A vida eterna. Então, toda a esperança, nos vem isso por meio de Cristo. E veio só por meio de uma só fé. Não são muitas, mas uma só fé revelada. E essa fé que nos vem de Deus por meio do seu Filho é a que nos dar e vai realizar essa esperança quando nós somos chamados. Então a santidade, a vida eterna, o céu, a verdadeira felicidade só vem por meio desta fé. Nós não podemos separar, já falamos outras vezes sobre isso, mas não podemos separar a fé da vida. Se não tivesse nada para dizer, isso é uma indução, isso é um erro que foi colocado na nossa cabeça. Então, como se fosse a fé fosse uma alienação das coisas. E não é. Pelo contrário, a fé ela faz olhar a realidade de acordo com aquilo que Deus fez aquela realidade. Entende? Olhar apenas a matéria ou só a função empírica, isso é uma coisa verdadeira, mas parcial. A fé vai me dar a iluminação, é como a luz, é a lâmpada do corpo.
ela vai me fazer olhar, né, a realidade, não desprezando a matéria, mas dando a devida colocação de todas as coisas dentro disso. Ou seja, não nega o fato, mas ela vai saber ler o fato também de forma mais transcendente. Ela vai me colocar esse fato. E essa fé, como diz São Paulo, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E o batismo me insere na igreja, né? E me faz participante da missão da igreja. E por isso nós estamos falando antes, né? Ou seja, não podemos pensar que o seu batismo, se você foi batizado na igreja católica, é diferente do meu. Ou seja, e o chamado que você tem é o mesmo que eu tenho. São vocações específicas diferentes, mas é o mesmo chamado. Então, o que nós temos que ter é essa segurança, né, de fato, que essa fé, então, ela precisa ser encarnada. E ela é a razão da nossa esperança. É como se você pudesse, assim, numa noite escura, Deus te dá um holofote para você enxergar o caminho. Só que você tem que fazer o caminho. Você sabe que lá no fundo, mesmo que depois, naquela noite escura, você sabe que lá a fé vai te dar essa certeza, que lá no fundo tem uma casa te esperando, com uma cama quente, a tua mãe está te esperando lá, né? Teu pai está lá, tua família está lá, mas você tem que trilhar esse caminho. E ela vai gerar em ti a esperança, né? Ela vai gerar essa esperança, que eu sei que tem lá, então eu começo a caminhar aqui. Né? Então, a fé vai ser uma mola para a minha esperança. Então, quando eu começo realmente a cultivar a minha espiritualidade, realmente colocar ela em prática, inserir ela na minha comunidade, de fato, eu começo a transformar essa realidade. Então, por isso que sem fé eu não vou para lugar nenhum. O que nós vemos hoje é a falta da fé revelada, colocada em prática. Ela foi jogada de lado. Sim, houve todo um trabalho muito pensado, né, padre? E muito, não se pode negar, né, muito bem feito, né? Com muita calma, Sutileza. com muita sutileza, ao longo das décadas, né? Exato. A ideia era realmente como se formou lá nos anos 60, por exemplo, a ideia de que o importante era destruir a igreja sem acabar com ela, né? Ou seja, ir minando algumas coisas assim, não, isso aí tudo bem. Isso pode, não tem problema. E foi indo, né? Foi indo. Quer dizer, foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem articulado, e a gente parece que estava meio anestesiado, né? Parece que nós, cristãos e nós, É difícil católicos... perceber a sutileza, né? Por isso que é sutil. A gente não a é gente... tão perceptível quando está na sutileza. Hoje a gente percebe porque hoje não é sutil. Não, né? hoje já não porque é hoje é o sutil, fruto. né? Não é mais o início. Hoje é o fruto daquilo. Sim, hoje eles estão então colhendo. Não tem tanta sutileza no fruto. Por isso que diz que o que dá fruto e de que árvore vem esse fruto, aí se enxerga a obra e de que árvore vem. E por isso que é importante, nós temos apontar para você o caminho. A gente não quer levar a desesperança, né, a você, mas é você entender que você realmente assumir, se você aprofundar a sua fé, você vai ser uma pessoa de esperança. Você vai viver neste mundo com esperança, vai ser realmente essa luz no mundo. A luz de Cristo vai brilhar através de você. Porque a fé, esse meu despertar da fé, ele vai realmente me levar a amar, entende? Como Cristo ama. Porque a gente recebeu esse dom no batismo. A fé, a esperança, a caridade como dom. Então, eu também tenho essa capacidade, né? Deus me dá essa capacidade de amar em mim, através de mim. Ele colocou uma graça santificante. Então, a gente vai... Você precisa entender que a nossa fé, ela é o ponto que vai realmente realizar o ser humano. Entende? Então, você precisa entender que a vida cristã, com todos os seus valores, com todas as coisas que tem, com todo o ensinamento de Cristo, com tudo aquilo que Deus dispôs para o ser humano,
é o que nos vai realizar. Não tem uma verdadeira felicidade se nós desprezamos a Cristo. Se nós não acreditamos nele e na sua palavra e não colocamos em prática. Então, os valores que Deus nos deu, ele tem a resposta para todas as situações da nossa vida. E ele vai dar o sentido para toda a nossa vida. Então, não podemos pensar apenas na oração, que é fundamental. Sim. Mas quando a gente leva a fé realmente para a minha vida real, para minha, entendo que você começa a experimentar a força dessa fé, do que ela é capaz de fazer na realidade. E a gente olha por exemplo, a vida dos santos, por exemplo. Né? Então pega por exemplo, São Vicente de Paulo, né? É aquele que ele teve um olhar para as pessoas, né? As mulheres que deixavam seus filhos, desprezavam seus filhos, ele ia lá, ele pegava, ele juntava. Ele começou a ter um olhar, ele foi olhar para as galés, né? Naquela época aqueles barcos que os escravos ficavam, né? Era o motor do barco, né? E ele foi o padre das galés. Foi lá começar, teve um olhar da fé, né? Tão bonito, um filme que quando ele começa a ver as coisas, ele diz assim, Senhor, eu não sabia disso, e começa a chorar. E ele não pode mais se afastar daquilo. E ele começa a agir naquela realidade. E sempre, a gente sempre pode fazer mais e melhor, ele diz. E fundou né, os padres lazaristas, né? Então, e uma vida fecunda. Né? Então, a gente vê a vida dos santos. Né? A gente olha assim, aonde eles passaram, pega um Santo Inácio de Loyola, né? Pega a Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce. Vamos olhar essas pessoas de fé. Veja o bem que essas pessoas fizeram na vida. Concretamente. Elas mudaram a realidade. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Que a gente entenda isso, entende? A fé não é só você ficar socado no lugar, entendeu? Você precisa levar essa fé para a sua vida. Né? E realmente acreditar que ali está a realização. Ali está a força de transformação. Eu tive uma oportunidade de ir lá na Rússia, né? E eles fizeram um trabalho, né? Durante 70 anos, assim, né? Muitos anos, para eliminar a fé. Tanto que os jovens, por exemplo, eles não sabiam quem era Jesus. Mas eles não conseguiram terminar com a fé. E sabe onde é que a fé permaneceu? Isso eu ouvi de uma russa mesmo, né? Através da oração das vovós, que ensinavam seus filhos. Lá a fé é ortodoxa, né? Uhum. E essa fé permaneceu. No momento que teve essa abertura, a fé cresceu de novo. Claro, com muitas dificuldades, né? Sim. Porque as lesões foram muito grandes. Sim. Mas está lá. Não conseguiram destruir a fé. Sim. Né? Então, por quê? Porque são pessoas que de fato entenderam isso. Não tem como tu segurar. Então, quando a pessoa ela entende isso e crê nisso, por isso que é fundamental crer. Você começa então a sua vida vai mudando e você vai agindo e através disso muda a realidade. Né? Por exemplo, São João Maria Vianney, né? É o nosso padroeiro dos párocos, né? No século XIX, ele pegou uma França após a Revolução Francesa, destruída a fé. Botaram ele numa paróquiazinha desse tamanho, até hoje é desse tamanho. Uhum. E esse homem, o que ele começou a fazer? O que ele fez? Começou a rezar, fazer penitência, né, pelo povo, começou a visitar os doentes. Ele transformou a paróquia. As pessoas iam de Paris, fizeram uma linha férrea até lá perto de Ars para se confessar com ele. E ele não era um homem de grandes letras, né? Sim. Mas a força da fé daquele homem transformou. E ele mudou a realidade da sua paróquia. Então, isso vai acontecer na sua família, vai acontecer no seu casamento, com seus filhos, na sua comunidade. Se você for uma pessoa de fé, se a sua comunidade está mal, se você é uma pessoa de fé, você pode transformar a sua comunidade. Você vai ser fermento na comunidade. Porque não é a sua força,
Não é a sua capacidade, é a força de Deus em você. E uma pessoa de fé transforma a realidade. Né? Uma pessoa. Por isso que não é uma questão de quantidade. A gente é Não. muito ligado a quantidades. Se tem multidão, se não tem multidão, então não é quantidade. Porque fermento, a quantidade de fermento que se põe numa massa é mínima comparado com toda a farinha, com todo o resto que está ali. É um pouquinho. Não é quantidade, é profundidade, é ligação com Deus. Então a gente tem que se desapegar da aparência das coisas. E até essa ideia de sucesso é uma ideia que atrapalha a fé. Né? Porque o sucesso de Deus normalmente não é o sucesso, nosso sucesso. Exatamente. Né? Tem sucessos que são muito silenciosos. Né? E que a gente, né? Olha a vida dos mártires, por exemplo. Tá? Eu já falei muitas vezes do São Maximiano Kolbe, né? Então ele é para mim um exemplo, né? Então no meio de um campo de concentração ali, né? Então, e quantos, né, cristãos aí que morreram aí queimados, morreram e outras coisas mais, né? Não tinha luz, holofotes, né? Exatamente. Mas, por exemplo, olha São João Paulo II. Olha o sim desse homem a Deus. Fantástico, né? A vida de São João Paulo é uma coisa maravilhosa. Né? Por exemplo, ele no meio da guerra, Segunda Guerra Mundial, né, ele ficou sozinho no mundo. Ser humano como... E ele poderia ter se perdido. Mas ele escolheu o lugar certo. Ele foi para Deus, começou a estudar Deus. E veja a fé desse homem. Dá para imaginar a igreja sem ele agora? Sim, Com tudo aquilo que Deus fez através dele. Uma pessoa. Uma pessoa. Ele não desistiu nunca. Né? Nunca. Né? Então, quem o parou foi Deus. Sem dúvida. Né? Deus, ele foi lá, né? Ele, naquele momento tão bonito, né, e emocionante, que ele foi tentar falar, né? No Ângelos, eu acho. Foi tentar falar e ele não conseguiu falar. Né? Daí ele se calou, né? E aí depois se preparou para ir para Deus, né? Então, olha, não, João Paulo, é isso. Não precisa mais falar. Chega. Já cumpriu a missão. E né? o silêncio dele falou um monte. Falou muito mais, né? Então, o silêncio dos profetas, dos homens de Deus, falam muito mais. Então, por quê? Porque eu estou falando para você entender que você pode fazer a diferença na comunidade. Se você for uma pessoa de Deus e perseverar no caminho de Deus, você vai fazer a diferença aonde você estiver. E pegar o gancho, Padre Miguel, o São João Paulo II, né, Papa São João Paulo II, Deus, ele faz uma teia que ele trabalha nesse silêncio, porque São João Paulo II teve o contato com São Padre Pio, de Pietrelcina, e não teve contato diretamente com Santa Faustina, mas é o Papa da Misericórdia. Então, me veio isso forte, assim, né? Ele foi conversar com o Padre Pio e o Padre Pio disse, não posso deixar o nosso futuro Papa esperando. E recebeu ele. E depois, o padre diretor espiritual de Santa Faustina, né, que eu acho que foi ele que foi conversar, agora me deu um esquecimento, mas que foi conversar, que na época o Papa João Paulo II era bispo, e foi então entregar todo aquele material, né, o diário de Santa Faustina da Divina Misericórdia. Então, o Senhor Jesus, ele fez essa teia, e é o que ele faz na nossa vida. E olhamos agora a nível de Brasil, a nossa amada Canção Nova, né? Canção Nova, berço de quase todos os movimentos que estão acontecendo atualmente hoje. Vieram, se inspiraram na Canção Nova. E hoje nós tivemos a graça, né, no dia 12 de agosto, de ter dentro do Congresso Nacional o Instituto Reset, fazendo junto com a deputada Simone Marqueto e com todos os presentes que estavam lá, o Congresso estava lotado, inclusive, né, tem os vídeos no YouTube, a consagração do Brasil a São Miguel Arcanjo. A entrada triunfal
da Nossa Senhora Aparecida. Então, tu vê a graça de Deus. Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente começa a ver essas notícias, né? Essas notícias, assim, tristes, né? Disso aqui, até a maldade parece aumentar, né? Mas Deus está agindo. Assim como Ele está agindo na minha vida individualmente, na vida de cada um, Ele está agindo. Quando que a gente imaginar que neste atual governo estaria o Congresso rezando dentro do Congresso Terço do Combate? Quando, gente? Não, ninguém imaginaria. Isso é o quê? Obra divina. Então, o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão e não prevalecerão. Nem na nossa vida, porque somos igreja de Cristo, nem na vida desse país. E de uma maneira muito especial, louvamos e agradecemos a Deus pela Canção Nova. E se você pegar a linha do tempo, esses movimentos todos fortes, eles foram inspirados através dessa obra da Canção Nova. Então, isso é a graça de Deus e isso o Senhor diz. Não se desesperem. E em todas as aparições da Nossa Senhora, a Nossa Senhora deixa claro isso. Que quem está sob o manto de amor dela, não há o que temer. Aí a gente fica triste, a gente é atingido, sim. É muito mais difícil, claro que é. Ninguém disse que ia ser fácil. Olhem a vida dos apóstolos, né? Não é nada... Não é fácil para ninguém, mas é a questão de pedir essa graça, a graça do amor, a graça da fé, né? A graça da esperança, da confiança, e por isso essa vivência em comunidade é tão importante, porque se eu estou caindo, eu vou me segurar na Luciana. Se ela está caindo, ela também vai segurar. Agora, se eu estou em casa sozinha, eu vou me segurar, é mais difícil. É mais Ainda com difícil. todo o emocional pesando, né? Porque Exato. uma das pedras do nosso caminho é o emocional. Porque nós somos feitos de sentidos e sentimentos e sensações e o emocional, ele perturba uma pessoa. Então, não tem como seguir um caminho com Deus, em comunidade, principalmente, que é o que a gente está falando, se o meu emocional está todo desestruturado, desestabilizado e eu não encontro apoios e acolhida, né? O emocional, ele destrói uma pessoa. E um combate, por esse emocional, o combate fica muito no nível do pensamento. Os pensamentos vão surgindo aquelas emoções tristes, né? Só vou encerrar assim a minha fala, né? Assim, nós temos essa graça espetacular, que é os rosários da madrugada, né? Que são também transmitidos pela Canção Nova, né? E com o Frei Gilson, com o resto, quanto isso mobilizou o país, tá? Então tem esse lado muito positivo. Eu posso dizer para vocês que essas orações, que também eu participo e amo o Santo Rosário da madrugada, não consigo fazer todas as madrugadas, mas se eu não faço na madrugada, eu faço em outro horário, se não der, faço em outro horário, mas não deixe de fazer. O quanto também me levou a uma transformação de vida, que é aquilo. O problema é tu ficar enfiado dentro da tua casa, né? Essa é a questão. Agora, se tu sai e tu vai com aquela força, com aquela graça e ainda te fortificar mais na comunidade, também ajudar e também servir a Deus, esse é a graça, aí é que está o né? ponto. Porque assim, ó, a gente despertou ou redespertou nesses momentos de oração, mas a gente se inseriu na comunidade, a gente foi estudar, sim, a gente sim. leu a palavra, Exato. a gente se prepara, a gente está fazendo esse programa e desse programa uma oportunidade de meditação e reflexão, porque sem isso, se tu ficasse só naquele momento do rosário, não dá fruto sozinho, entende? Então, esse movimento de estudar, de ler, de formação, de ir para a comunidade, tu está servindo na comunidade. Esse convívio com as pessoas, essa vivência de realidade, isso é que faz o processo todo do caminho. E sem essa vida pessoal, que não é só na tela, assim, sem essa vida pessoal, essa vivência, não tem esse caminho.
E importante, então, não fique em casa imaginando uma igreja perfeita, né? Ou seja, nós queremos a igreja perfeita, queremos a igreja é santa, mas a conversão vai acontecer na medida que você se converte e que você vai também lá onde Deus te envia. É preciso, então eu te exorto nesse sentido. Então, creia no poder de Deus, creia na graça, nos dons que Ele te deu, creia nessa fé revelada que nós recebemos de Deus. Realmente, não fique calado, não fique em casa, vá dar testemunho na sua família, vá dar testemunho na sua comunidade, vá servir na comunidade, você vai ver quanto Deus vai agir através de você. Tenha certeza disso. E a gente poderia dar milhares de exemplos, mas que Deus lhe fortaleça e creia, né? Você é chamado, tem um chamado maravilhoso, creia nele. Nós estamos chegando ao fim do programa, Padre. E para encerrarmos, então, este tema, eu gostaria de me despedir do nosso público com uma oração de esperança, uma oração de uma boa perspectiva de futuro, porque realmente, como disse a Marcinha, estamos renascendo. Felizmente, o Brasil está novamente entrando num ritmo daquilo que ele sempre foi, né? Um país cristão, um país católico. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente nos despedirmos do nosso telespectador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, eu imponho as mãos sacerdotais para que peça o Senhor Jesus, derrama a tua bênção sobre todos aqueles que agora estão participando, estão escutando, estão olhando este programa. Não importa se qualquer momento que eles ligarem, que essa graça possa acontecer. Reavivai, Senhor, os dons do batismo, a fé, a esperança, a caridade, o amor, a pertença à igreja, e uma renovada esperança, Senhor, de amor, de graça no coração. E move os corações, Senhor, para que sejam sal da terra e luz do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta-feira, queridos. Fiquem todos com Deus. Até lá.